Montanha Deus ou as riquezas? Mateus 6, 22, 24. Um bebê nasce com os punhos cerrados, como se estivesse preparado para segurar o que lhe pertence. Quando o homem acumula riquezas materiais, sente-se como um rei conquistando súditos sobre os quais pode governar. Quando gasta dinheiro, sente-se como um general que envia exércitos ao combate para fazer sua vontade. A avareza é característica do homem natural. Ele gosta de acumular, e gosta do que acumula. Encontra satisfação naquilo que pode agarrar, ver e segurar junto ao peito. No Sermão da Montanha, o Senhor advertiu seus ouvintes do amor às coisas materiais. Em Mateus 6, 22, 24, o Senhor continuou a mostrar o perigo do amor aos bens materiais. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os judeus usavam o olho figurativamente num sentido moral. Ter olho mau significava ter uma visão distorcida das coisas. O indivíduo que pode focalizar ambos os olhos claramente num determinado objeto, vê-o sem distorção, mas o que não tem capacidade de focalizar ambos os olhos tem visão distorcida. O problema físico da visão distorcida ensinava aos judeus uma verdade espiritual profunda. O homem pode ter uma visão pervertida das coisas e não entender sua verdadeira natureza, seus verdadeiros valores, ou sua verdadeira dignidade. Assim, ter uma visão clara, não distorcida, ou, como diz nosso texto, boa, significava uma perspectiva adequada. O contrário disto era visão dupla, ou ponto de vista distorcido. Este conceito judaico provinha de diversas passagens do Antigo Testamento. Nas leis que regem a conduta social dadas por Moisés aos filhos de Israel consta: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe deis nada, e ele clame contra-te ao Senhor, e haja em ti pecado. Deuteronômio 1, 5, 7, 9. Moisés ensinou aos filhos de Israel que tinham responsabilidade para com o irmão necessitado. Se a necessidade de um irmão chamasse a atenção de alguém e este lhe fechasse o coração e se recusasse a dar-lhe o de que necessitava, tal pessoa tinha um coração perverso. Esse indivíduo estava cego, e sua visão distorcida pela ganância. Admitia a necessidade, mas amava suas posses ao ponto de recusar contribuir para a necessidade do irmão. Moisés disse que tal atitude era prova de coração mau. O olho mau, da mesma maneira, revelava a visão distorcida das coisas e refletia a perversão moral. A mesma verdade é apresentada em Provérbios 23, 6, 7. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ed, Reverendo Cor. Aqui Salomão falava do banquete de um homem rico. Se ele tiver olhos malignos, ressentir-se-á do alimento que você come e o coração dele será controlado pela amargura. Ele pode ter abundância, mas chora o que você come. Por isso Salomão disse, não comas o pão daquele que tem olhos malignos. O olho maligno falava de uma visão distorcida do valor das coisas. A mesma verdade se encontra em Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Repetimos, o homem que se curva a qualquer esforço para acumular bens materiais tem olho mau, visão distorcida do valor e permanência da riqueza. Ele acha que reterá a riqueza para sempre e não percebe, como diz Paulo, que nada trouxe para este mundo, nem poderá levar dele coisa alguma.
Ele toma o que é passageiro e lhe atribui valor eterno. Essa visão distorcida, disse Salomão, revela o olho mau. Desses textos do Antigo Testamento vemos que, embora as palavras do Senhor nos pareçam estranhas porque não usamos as mesmas expressões idiomáticas, na mente dos seus ouvintes elas continham um conceito bem firmado. Nosso Senhor disse: são os olhos a lâmpada do teu corpo. É o olho que traz luz de modo que o homem possa ver. É axiomático que onde não há luz não se pode ver. Nosso Senhor ensinou a lição moral e ética de que, se não houver luz vinda de Deus, não pode haver interpretação adequada do que tem verdadeiro valor. Até que a luz de Deus brilhe sobre algo, não conhecemos seu verdadeiro caráter. Ora, visto que esses judeus tinham uma opinião distorcida do valor dos bens materiais, Nosso Senhor teve de dizer: se, porém, os teus olhos forem maus, como são, se tiverem uma opinião distorcida do valor dos bens materiais, todo o teu corpo estará em trevas. 6:23. Aquilo que os judeus julgavam ser bênção de Deus, Jesus disse que era prova de uma visão distorcida das trevas interiores. Os rabinos haviam ensinado que o meio de conservar a saúde da alma era dar generosamente. Ser avarento era distorcer a visão. Se alguém era avarento, o olho da alma estaria cego. Porém os fariseus ignoravam o ensinamento dos rabinos, e Nosso Senhor disse que eles estavam em cegueira ou em trevas. Se a pessoa não tiver visão correta das coisas materiais, terá visão distorcida da vida como um todo. Se ela tem visão dupla concernente às coisas materiais, adotará um conjunto de alvos inteiramente falsos para a vida. Mais cedo ou mais tarde a pessoa se sujeitará às coisas materiais, e elas a escravizarão. A ganância pelas coisas ou pelo dinheiro é um senhor muitíssimo implacável. Os desejos dos entes queridos, as necessidades dos parentes e amigos, as exigências do país, da honra, do conforto e até da própria saúde podem ser menosprezadas. O homem abandona tudo quando a aquisição de dinheiro se torna a obsessão da vida. A avareza é o senhor mais impiedoso do mundo. Jesus encareceu este ponto ao dizer que ninguém pode ser fiel a dois senhores ao mesmo tempo, ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. V 24. Riquezas ou mamon é uma personalização do principal rival de Deus, dinheiro ou bens materiais. Nosso Senhor considerava a aquisição de riquezas como um alvo que leva o homem à mais abjeta escravidão, que o impede de desincumbir-se de sua responsabilidade de servo de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele se escraviza ao dinheiro e não pode servir a ninguém mais, muito menos a Deus. Quando o homem é consumido pela paixão do acúmulo de bens materiais, não há lugar para outro amor. O Senhor não condenou a posse de riquezas. Ele condenou ser possuído por elas. Ele considerava o amor do dinheiro como brutal idolatria. Paulo escreveu: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Avareza é idolatria. Os filhos de Israel, no Antigo Testamento, menosprezaram a Deus que tinha o direito de governar sobre eles, por ter ele tirado o povo do Egito, e se submeteram aos deuses das nações entre as quais habitavam. Paulo disse que quando o homem ama o dinheiro, igualmente rejeita o direito do Deus que o redimiu de governar sobre ele, e se submete a outro Deus. Assim como Israel caiu em toda sorte de práticas abomináveis por seguir em pós de falsos deuses, assim, disse Paulo, o homem que faz do amor ao dinheiro a finalidade de sua vida encontrar-se-á cedendo a práticas abomináveis. A riqueza é vista, na Bíblia, como algo dado em confiança. Nunca é considerada como um fim, mas como um meio de atingir um fim. É vista como uma bênção de Deus, que, como tal, traz consigo responsabilidade. O que Deus confia ao homem não deve ser usado para desfrute egoísta, mas para benefício e bênção de outros. O homem não pode ser justo e avarento ao mesmo tempo, assim como não pode ser piedoso e ganancioso. O homem não pode, concomitantemente, amar a Deus e as coisas materiais. Não pode, ao mesmo tempo, ser servo fiel de Jesus Cristo e vender-se como escravo ao dinheiro.
Nosso Senhor lidava não apenas com ações mas também com atitudes básicas para com a vida. Em realidade, ele formulava uma pergunta: para você, qual é o mais alto bem na vida? Em nossa época, multidões teriam de confessar que medem a virtude pelas posses materiais acumuladas. Disse que o homem está realizado quando se enquadra numa alta faixa de impostos. Essa é uma revelação da visão distorcida que Nosso Senhor disse mergulhar a alma toda em trevas morais. Essa passagem convida-nos a examinar bem as coisas às quais damos valor, e perguntar: se esses bens me fossem tomados repentinamente, qual seria a minha riqueza? Ouça de novo a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podemos servir a Deus e ao principal rival de Deus, as coisas materiais. Que é, realmente, que importa na vida? O ouro ou a piedade?